Olá, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Nanda Leite, mentora de mães, trabalho com desenvolvimento infantil de forma integrativa junto às famílias. Aqui no canal você encontra diversos assuntos sobre maternidade. Então se inscreve e já deixa nos comentários qual que é o próximo tema que você quer assistir. Toda semana tem episódio novo. Vem comigo para o nosso Mãecast. O tema de hoje é sobre parto humanizado, natural e normal. Qual é a diferença? E ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que elas, as doulas. Alexandra Graff e Carolina Reis são as convidadas de hoje. A Carol é psicóloga perinatal com especialização em terapia familiar e de casal. E a Alia é pedagoga e consultora de amamentação. Idealizadoras do projeto Casaninho. Lindo e maravilhoso. Sejam muito bem-vindas, meninas! Obrigada. Que alegria ter vocês aqui, que a gente está tentando marcar faz muito tempo, né? Sim. E sejam muito bem-vindas, muito maravilhoso. Nossa, esse programa vai ser demais, gente. Gratidão mesmo. A gente que agradece, né? Pela oportunidade e pelo espaço. E pela troca, que eu sei que vai ser boa. Muito, muito, muito. Hoje promete. Sim, vamos falar sobre parto, vamos entender o que é parto humanizado, natural, normal, Sim. tudo, né? Tudo que a gente precisa saber de parto. Ninguém melhor do que vocês para falar sobre isso, né? Então, eu queria já abrir com uma pergunta: o que é a humanização na visão de vocês, né? Porque a gente já gravou um episódio com uma obstetra, né? Mas eu queria entender, eu sempre faço essa pergunta porque eu acho que a humanização tem vários pontos. Então, o que é a humanização para vocês? Eu acho que é interessante a gente trazer já de início, né, como você colocou, que a humanização não é parto na banheira, né? Porque a gente ouve muito isso. Não é que não seja, né? Não é só isso, né? As pessoas falam de parto humanizado e entendem que é um parto na água. Então a gente tem que buscar isso um pouco mais, né, lá para trás, porque ele está muito relacionado também à questão da própria proposta do SUS de prestar um atendimento humanizado, né? Um atendimento onde há essa relação, né, individualizada, essa relação, esse olhar para o ser humano, para o indivíduo ali, né? E trazendo isso para o cenário do nascimento, né, a gente vai entender que existem alguns aspectos que também estão relacionados e que fazem muito sentido quando a gente fala, talvez, um parto na água. Daí sim a gente chega nesse lugar, né? Então, com base nisso, a gente vai entender que o parto humanizado ou que um atendimento humanizado, ele vai preconizar, né, que seja respeitado o protagonismo da mulher, né? Então, que ela possa, que ela seja respeitada nessa autonomia e nesse protagonismo dela, né? Que também exista, né, uma busca de atendimento com base em evidências científicas, né? Não é uma coisa aleatória, não é uma coisa que, então é uma modinha, vamos colocar né, uma determinada ação ou um procedimento com base só no achismo. Não, muito pelo contrário, né? É com base em evidências científicas. Em terceiro lugar, é que exista uma equipe multidisciplinar, integrativa, né, com um olhar direcionado para essa mulher e para esse momento, né, da vida dela. Então, a gente já mostra, né, o que seria, de certa forma, essa humanização. Ela vai possibilitar que essa mulher ela tenha atendido essas necessidades, esses desejos que, com base em informação, ela, né, conseguiu determinar para o nascimento do bebê dela. Né? Sim. E quando você fala que sempre começa perguntando isso, né? É interessante, é super importante, inclusive, trazer o olhar de cada um desses profissionais que compõem essa equipe multidisciplinar de assistência ao parto, né? Então, o parto humanizado, na verdade, ele é um parto que a gente, como doulas, julga como um parto respeitoso, né? Um parto no qual uma vivência de nascimento, na verdade, né? Ampliar um pouquinho essa palavra parto para o nascimento, porque aí já entra outro mito também da doula, que muita gente acha que a gente só trabalha com parto normal, natural, sem analgesia. E não é verdade. Na verdade, a gente acompanha vários processos de nascimento. E às vezes até de perdas, né? Então, a gente nunca sabe de fato como vai ser o desfecho desse nascimento. E o nosso maior intuito é, nesse acompanhamento todo, poder ser vetor de uma experiência positiva para essa família, né? Então, isso é muito mais amplo do que pensar num parto na banheira, né? Num parto humanizado sendo caracterizado como esse parto estigmatizado até, né? Como parto na banheira. Então, é um parto no qual
essa escolha bem consentida da mulher é respeitada. E a gente consegue fazer com que essa mulher tenha esse tipo de escolha a partir do momento que a gente oferece a ela informações de qualidade, que a gente deixa ela poder fazer essas escolhas de forma muito sensata e individual, né? Então, às vezes, para uma mulher parir na banheira não faz nem sentido. Não é o desejo dela. Não é o né? desejo dela. Então, tem realmente uma parcela muito peculiar, individualizada de cada história, isso nesse lugar que a doula entra também, né? Sim. E aí, trazendo um pouquinho, né, com relação à humanização que prega, né, que propõe que seja esse atendimento com olhar, né, para essa subjetividade da mulher, essa individualidade da mulher. Aí a gente, né, em confronto a isso, a gente vê que os índices de cesárea hoje no Brasil são altíssimos. Isso que eu ia perguntar, como que tá esse cenário, assim, obstétrico no Brasil? O que, né, a gente espera hoje de encontrar de informação para isso, né? Então, assim, o Brasil hoje é o segundo país com o maior número de cesáreas, né, no mundo. Então, aí já mostra que existe alguma questão aí que, né, a gente precisa ter um olhar mais atento. Se a gente for ver com relação aos planos, os partos, né, realizados dentro de um sistema público de saúde ou sistema particular, né, somando os dois, dá 55,5% de cesáreas. Então, metade desses nascimentos são por cesárea, né? Dentro disso, que aí a gente vai olhando, né, vai aprofundando mais isso, se for ver, né, 87% das cesáreas dentro dos planos de saúde o índice é de 87% de cesáreas. Nossa. Então, é um índice muito alto, né? Muito acima do recomendado pela OMS, né? Que é entre 10% e 15% de cesarianas no país. E aí, indo mais, né? Vamos dizer assim, destrinchando um pouquinho mais isso, a gente vai ver que desses 87%, 56% são feitos antes que a mulher entre em trabalho de parto. Então, são cesáreas agendadas com data, né, anterior realmente a esse início do trabalho de parto. Desses 56%, né, 37% são com idade gestacional de 37 a 38 semanas. Né? Então, aí a gente vai vendo cada vez mais, né, que são cesáreas que não têm um embasamento, né, vamos dizer, daquilo que a OMS preconiza, que seria no máximo de 10 a 15% de cesáreas. Né? Então, a gente vai entendendo que existe ali algum fator que está interferindo, que está colocando, né, essas mulheres numa cesárea sem que isso fosse, de fato, uma real necessidade, né? Então, nesse sentido, a gente começa a ver que se as cesáreas, né, se há um índice tão alto de cesáreas, será que todas as mulheres estão fazendo essa escolha? E com base no que está sendo feita essa escolha, né? Será que realmente a informação está chegando até elas como deveria? Exato. Ah, mas eu não quero, né? Eu não quero parto normal de jeito nenhum, mas também não quero saber como funciona. Ótimo, é uma escolha, né? Mas será que sabendo de todas as informações, né, que a gente pode ter sobre parto, será que essa mulher realmente escolheria isso? A cesárea, então, né? Mas você sabe, Nanda, que, na verdade, quando a gente vai olhar o início, né, da gestação, grande parte das mulheres, elas desejam um parto natural. E isso vai diminuindo ao longo do caminhar da gestação, né? A preparação, Exatamente. né? Então, isso também é um outro aspecto que chama atenção, porque o que faz com que essas mulheres, né, inicialmente queriam um parto natural e, de repente, elas, né, se veem diante de alguma questão que faz com que elas, né, olhem a cesárea como sendo uma opção viável. Desistam, né? É algo bem, bem maior, né? A gente está realmente inserido numa cultura de cesáreas no nosso país. Então, muitas das famílias que nos procuram, elas tiveram experiências anteriores negativas. Muitas delas foram cesáreas e não necessariamente essas pessoas que chegam até nós falam, eu quero um parto normal. Mas muitas delas falam, eu quero ser respeitada na minha escolha, eu quero pelo menos poder entrar em trabalho de parto antes de que o médico me diga que com 39 ou 40 semanas eu tenho uma deadline ali, preciso agendar esse nascimento. E muitas delas também falam, Ali, o que eu mais quero é poder ficar perto do meu bebê assim que ele nascer, independentemente da via de parto. E eu sei que uma doula pode ajudar a gente também nisso, né? Isso que eu ia falar, diante desse cenário todo, veio vocês, né? Veio, cada vez mais está vindo, eu acho, porque
É isso que você falou, a escolha da mulher precisa ser respeitada, independente se for cesárea, parto natural, Sim, humanizado, sim. normal. Não é o que a gente não está pregando, levantando uma bandeira que tem que ser assim, não. A humanização é isso, é respeitar as escolhas e não só isso, né? Ter uma equipe, fazer com que a mulher se sinta preparada para aquele momento, independente da escolha dela. E não achar que agora virou modinha, porque vamos ter na banheira e agora tá na moda ter parto normal, de uma coisa que já era antes natural. Claro, tinham muitos outros fatores de riscos e tal, que a gente sabe que poderia até interferir em outras questões. As mulheres tinham muito mais filhos antigamente. Mesmo assim, elas, né, tinham parto natural e a cesárea veio tomando conta. Então, não, sem a gente dar o poder de escolha. E quando a gente tira isso, eu acho que é. Sim. E sabe que a maioria das mulheres, mesmo as que chegam pra gente, falam, Ali, Carol, a gente não necessariamente quer um parto natural, normal. Quero entrar em trabalho de parto e talvez eu queira uma cesárea, tudo bem? Você me acompanha? E é uma coisa, Sim, né, Ali, que a gente vê que muitas mulheres não sabem que a doula, ela pode também prestar esse apoio, esse suporte, como a gente está falando, para as escolhas dela, sendo essa escolha uma cesárea. Então, ó, veja como a gente não sabe, né? A gente acha que doula é só parto normal ou natural. E pode ser uma cesárea de uma maneira humanizada, mas de repente até os próprios médicos hoje que falam sobre cesaristas mesmo, eles vendem a ideia da cesárea humanizada, né? Sim. Então, e às vezes, muitas vezes não é uma cesárea humanizada. Então, as doulas podem auxiliar nesses partos para literalmente ser uma cesárea humanizada, né? E é bem comum quando as mulheres, elas, ao longo da gestação, vão participando dos encontros de preparação para o nascimento, que elas vão se informando e vão também podendo compartilhar desse grupo em que, vamos dizer, está no mesmo barco, né? Porque muitas delas não podem nem falar numa reunião de família ou em qualquer rodinha que quer ter um parto. Ou se perguntam, quando é que vai nascer seu bebê? E ela não fala a data exata, eu falo, nossa, que corajosa, né? Quer ter um parto, nossa, você vai sofrer, nossa, que dor, nossa, né? Então, muitas delas nesses encontros que a gente promove, por estarem se sentindo seguras, vão se encorajando, vão se sentindo mais seguras para que isso faz com que no dia em que realmente acontece a experiência do nascimento, não só ela, mas o acompanhante dela também se sintam mais seguros para viver essa experiência da forma que for. Sim. Confiando em cada integrante dessa equipe multidisciplinar, sabe? E acho que a gente vai ter a oportunidade de falar aonde que entra o nosso olhar como doulas dentro desse Não, mas antes eu quero fazer uma pergunta, fazer o nosso quadro aqui. Mito ou verdade? Doula é a antiga parteira? Não. já começa assim. Não é. Não é. A doula, ela é uma profissional treinada para prestar suporte, né, contínuo para a mulher. Então, a gente tem que entender o que é esse suporte contínuo. Então, se a gente for compreender que ele se estabelece numa vinculação, né, então já é um processo que ele vai ter uma duração um pouco maior. Claro, né, a doula ela pode estar somente naquele momento do parto, mas a nossa proposta é que a gente esteja já desde um momento anterior. Por quê? Porque a gente vai precisar parar para ouvir essa mulher, né, para a gente poder olhar para ela e entender dela o que é o desejo em relação ao nascimento do filho dela, né? Com base nessa escuta, a gente vai poder daí buscar informação para passar para ela, né? Então, às vezes, não adianta a gente soterrar a mulher, sobrecarregar com muita informação, sendo que aquilo ali não é um assunto que para ela faça diferença, né? Então, a gente precisa buscar, com base nessa escuta, então, saber o que precisa ser passado. Então, aí a gente vai trazer a informação de qualidade, informação com evidências científicas, né? Como já foi falado. E aí, com base nisso, realmente prestar esse suporte, esse apoio para a mulher. É se conectar com a mulher efetivamente, né? Nas decisões dela, no que ela espera, no que ela quer, as coisas que ela não sabe. Sim. Um olhar muito único. É um andar um pouco além, né, do que somente estar ali. Eu digo que é um suporte físico, mas ele também é um suporte simbólico para essa mulher, né? Porque ela vai se apropriar daquele processo dela. Então, não adianta você querer oferecer para a mulher uma coisa que ela mesma ainda não se conectou. Então, é por isso que é uma construção desse trabalho da doula, né? A gente faz uma construção lá na compreensão do que é a demanda dela, com essas informações, e aí você vai estar ali presente, né, fisicamente, de fato, no momento do parto,
para poder respaldar e para poder validar essas escolhas e reafirmar para essa mulher aquilo que ela mesma escolheu, né? De fato, colocar ela como protagonista do Exato. parto dela, né? E aí entra essa confusão, assim, do papel da doula atualmente, né? Isso até Sim. difere de país para país, enfim. Aqui no Brasil, a gente ainda é muito confundida com parteiras, porque a doula, essencialmente, né, se a gente resgatar na história, assim, da humanidade, as mulheres sempre tiveram seus bebês em volta de outras mulheres. Eram círculos, né? Eram vivências e experiências muito do feminino. Maravilhoso. Né? Por muito, muito, muito tempo na nossa história foi assim. E a doula, se a gente, etimologicamente, significa aquela que serve, né? Tem uma raiz grega na terminologia, né? Da palavra doula. E a doula é essa mulher que está ao lado de outra mulher nessas travessias, né, do nascimento. Existe doula não só do nascimento, do parto, existe doula de pós-parto, existe doula da morte, existe doula da adoção, né? Então, a doula é essa figura que está ao lado de uma forma muito um para um, de uma forma muito singular com essa mulher. Como a Carol trouxe, a gente vai se aproximando daquele universo muito, muito particular, né? Assim como tem muitas mulheres que chegam para nós, nossa, eu quero uma doula para realizar esse desejo de ter o meu parto normal, natural, de esperar o tempo do meu bebê, enfim. Nossa, É muito sempre uma lindo. história muito, muito única, né, Carol? E a gente tenta se abrir para isso, cada encontro. Muito lindo isso que vocês trazem. Realmente dá pra ver em vocês, é uma conexão mesmo. Vocês vão falando assim, com uma leveza. Dá pra ter 50 doulas no parto? Sim, ao redor. Eu tendo lá o bebê e 50 doulas, assim. Porque não, como é que escolhe, né? Uma doula, assim, tem isso, né? De afinidade. Isso é muito importante. Só que, assim, a gente fica muito confusa, né? Como mulher, porque de todos os lados tem esse apoio, tem essa conexão. A gente percebe isso, que as mulheres que trabalham com isso, né? Além de tudo, são mães. Então, já trazem, né? Essa energia para aquela mulher. Eu acho muito legal. Então, a gente fica assim, meio, né? Quem que vai escolher? Né? É interessante que você falou, né? Essas tantas mulheres, assim, e a gente entende que, de certa forma, existe uma ancestralidade no parto também, né? A gente entende que existe toda uma história daquela mulher, da família, né? Nas mulheres da família dela, que também trazem essa força, né? Esse potencial. E quando a gente vai resgatar um pouco além isso, você entende que talvez, né, por exemplo, a minha geração, a minha mãe, né, ela viveu uma cesárea por conta do contexto, né, daquele momento ali. Mas avós e bisavós viveram partos, né? Então essas mulheres domiciliares, né? Exato, Em que momento que isso aconteceu, né, gente? Porque se veio já das avós, das bisavós, né? Em que recente. momento que isso parou ali, assim, né? Com tanta informação que a gente tem hoje, ainda assim tem um número alto, né? No Brasil, principalmente, que é um país que a gente tem informação a todo momento, toda hora. E a internet, que veio para ajudar muito mais ainda a gente, né? Ou atrapalhar, né? Deixando ainda mais confusa e trazendo informações que muitas vezes são nem um pouco boas. Por isso que a gente precisa filtrar muito. E aqui no Mindcast, uma das ideias, né, os grandes pilares do programa é a gente trazer justamente o que vocês falaram. Informação, orientação e conexão. Então, quando eu idealizei, eu pensei, o que eu quero transmitir para as pessoas com o programa? Qual que é a intenção? É a gente conseguir falar cada vez mais de coisas que estão ali aleatórias na cabeça. Muitas opções e trazer como referência com profissionais de qualidade como vocês, que estão o tempo todo se atualizando. Sim. E, principalmente, a parte humanizada, né? O atendimento humanizado. Não é o parto na banheira, não tem nada a ver com isso. Exatamente. É o atendimento. É olhar para o humano, né? Exato. Exatamente isso. Então, doula não é parteira, só terminando, assim. E acho que uma das coisas que diferencia muito, né, nós das parteiras urbanas, das parteiras e das enfermeiras obstétricas também, a doula ela não presta nenhum serviço técnico. Então, a doula ela não faz exame de toque, não afere pressão, não prescreve nenhum tipo de medicação. Essa é a nossa grande diferença de uma parteira, por exemplo. Não que a gente não estude muito sobre todos esses temas que abarcam o parto em si, a fisiologia do parto, intercorrências e procedimentos, né? Mas doula não é parteira.
Tá? Viu? Gente, prenderam, né? Doula não é parteira, parem de rotular, de chamar de outra coisa, porque não é. Vamos entender, mas né? que bom poder falar sobre isso, né? Sim, Tem com que falar cada certeza. vez mais. Esses dias eu Sim. tava voltando de um parto. Quer falar, parteira, né? Assim, não, peraí. Vamos... Sou parteira, diferente. Tem não que a parteira não mereça, né? Mas a gente Não, é falar sobre ela, diferente, mas são diferente, diferentes, exatamente. Tava no táxi voltando de um parto, daí acabada, né, de madrugada, assim, cansada, e daí ele, voltando do trabalho e tal, eu falei, sou doula dele, o quê? Dolar? Deu, não, e aí bateu aquela preguiça, falei, não, vou explicar para ele, né, deu, então, doula, ele, nossa, que interessante, né, não sabia que isso existia, você é antiga, você é aquelas parteiras, então deu, não. Você vê como as pessoas não Então, sabem, né? é não um termo ainda pouco Você sabia que difundido. era doula, Fabrício? Sabia? Ó, o Fabrício sabia, viu? Já ouviu falar. Já, né? A mulher dele tá nesse processo aí, então já, né? Legal. Ele já tá se informando. Legal. Então, muito legal. E quais são os benefícios da mulher entrar em trabalho de parto? Porque, assim, falando da doula, a doula é tudo isso que vocês trouxeram, mas por que a mulher deve entrar em trabalho de parto, passar por essa experiência, né? A gente não vai falar o que a gente acha só, tá? A Carol vai falar. eu ia trazer, eu ia, né, primeiro falar assim, acho que a gente precisa falar primeiro dos benefícios para o bebê. E eu acho que aí a gente está falando, a gente fala muito, né, com relação aos benefícios para a mulher, mas esse bebê, ele está ali e ele é um dos que mais, vamos dizer assim, vai se beneficiar, né, desse início do trabalho de parto. Se o desfecho lá na frente for uma cesárea, né, ele não vai ser tão, vamos dizer assim, negativo quanto se fosse, como a gente já comentou antes, uma cesárea eletiva marcada com 37 semanas, né? Mas por quê? Porque aí existe toda uma questão hormonal que ela vai estar agindo, atuando, tanto no corpo da mãe quanto no corpo do bebê. Então, com relação ao bebê, o próprio start do trabalho de parto mostra estou pronto, né? Estou ali preparado para vivenciar essa experiência. E o que isso vai proporcionar para ele? Os sistemas, né, dele já estão desenvolvidos, já estão prontos para poder entrar em contato, vamos dizer, com o que a gente tem aqui fora, principalmente o sistema respiratório, né? Então, aquele bebê que nasce de uma cesárea, muitas vezes ele vai precisar ir para uma UTI porque ele ainda não está conseguindo fazer, né, a dinâmica da respiração e tudo, porque ele não estava preparado ainda. Então, aí é um dos pontos, né? Sistema respiratório, depois questão de refluxo também, né? O sistema, a questão imunológica, né? Com relação às doenças, enfim, são muitos benefícios para o bebê. E a gente sabe, né? Só complementando que cada dia intraútero, nesse finalzinho da gestação, é muito precioso. Hoje em dia já tem estudos assim que comprovam os benefícios para todos os sistemas mesmo do corpinho do bebê. Não só de estar ali dentro desse meio, né, intraútero ainda, mas também de fazer parte dessa travessia do nascimento, né? De participar do trabalho de parto ativamente, de nascer desperto, de ter esses sistemas todos mobilizados ao passo de cada fase, de cada momento do trabalho de parto, né? Passar pelo canal vaginal, pelo canal de parto é importantíssimo. É o essa grande força, finale, né, que ele faz, o essa bebê força, faz. Contato, né, esse contato com a microbiota vaginal é muito importante. Então, realmente os benefícios são gigantescos. A gente observa a diferença dos bebês que nascem de uma cesárea agendada, vamos dizer assim, no susto. Tava ali de boas e de repente. Tipo a gente dormindo assim no escurinho, de repente acendem a luz e levanta. Então, eles demoram um pouco mais, assim, né? Para despertar. Para acordar, eu vi um vídeo para entender que nasceram. Sim, eu vi um vídeo de um bebê que estava nascendo de parto normal dormindo. Então, assim, o bebê ele não precisa chorar logo que nasce. Exato, Né? ele não tinha acordado, ele estava dormindo, ele nasceu dormindo. Aí depois que a mãe foi acariciando ele, que ele foi acordando, opa, nasci. Então, olha, que em calma. geral eles nascem mais ativos, assim, sabe? Não tão sonolentos, porque realmente ali, principalmente a passagem final, ele precisa fazer ele um tem que ser muito também. zen para nascer dormindo, assim, né? Porque ele é bem requisitado, assim, mobilizado mesmo. Então, são inúmeros benefícios, assim, para a vinculação, né, Carol? E é bem importante a gente trazer esses benefícios para o bebê, porque, eu quero fazer um parto natural,
porque eu quero viver a experiência. Ótimo, isso é importantíssimo. Mas se a gente for olhar para essa questão da saúde física, mental, pelo A desenvolvimento curto, médio e longo prazo, desse né? bebê e desse ser humano, depois desse indivíduo, né? Então, são muitos fatores que estão relacionados, sim, à forma de nascer, né? Ao nascimento. Com relação à mãe, à mulher, a gente também entende que esses hormônios todos, esse coquetel de hormônios, né, que vai sendo liberado, né, com relação ao nascimento, ele também traz muitas alterações, por exemplo, né, fisiológicas. A contração, ela é liberada, né, ela vai ser estimulada pela ocitocina, a ejeção do leite também depois. Então, quando a mulher passa pelo trabalho de parto, para ela poder ter a amamentação, estabelecer a amamentação, também é mais fácil, né, mais tranquilo aquele processo. E a ocitocina também é o hormônio da vinculação. Ele também é o hormônio que vai fazer com que psicologicamente, emocionalmente, aquele bebê e aquela mãe também consigam estabelecer essa vinculação, né, essa relação. Não quer dizer que uma mãe que tem um bebê por cesárea seja, né, menos mãe, como dizem. Não, não é De forma isso. alguma, né? De forma alguma mesmo, mas de fato a gente entende que essa questão hormonal ela vai fazer diferença, né, para esse processo. Sim, é uma explosão, né, de hormônios. Eu lembro no meu parto grande. depois, eu tive a adrenalina, né? Porque só podia ser, porque a minha perna não parava de tremer. Depois que minha filha nasceu, o meu corpo inteiro tava tremendo, assim, parecia que eu tava tendo sei lá. Sim. E aí eu não tava entendendo, eu falava, a doutora falava, adrenalina, calma, porque o teu Precisa corpo... ficar desperta também, né? Sim, É uma porque aí... catarse, assim. Né? e depois vinha o relaxamento e vinha a contração, e eu dormia. Então, Profundamente, exatamente. Não, meu marido falou que eu tava dormindo, literalmente, e roncando. De repente, parecia um leão, assim, despertando, vinha a dor, A né? potência, né? E aí eu vinha a contração, eu fazia força nesse momento para ajudar, porque aí eu entendia que o meu corpo estava fazendo aquela força, então eu ajudava um pouquinho, mas eu deixava fluir, depois eu voltava para aquele estágio, assim. E depois que ela nasceu, parecia que eu tava toda inteira tremendo. Então, a adrenalina, esses Tem uma hormônios mudança fizeram bem grande. toda a diferença. Eu sentia, assim, era uma sensação de êxtase, assim, meio que prazer, é uma loucura. É muito amor, né? Quando a gente fala em explosão, é porque é quase ser impossível de inundada, descrever, né? né? Por aquilo. A gente realmente sente algo que fica reverberando, né? Hoje eu mandei um áudio para uma família que eu tive a honra de acompanhar o nascimento há menos de um dia, um pouquinho mais que um dia, na verdade. E só de falar com eles, de olhar as fotos ali no grupo, já veio de novo toda essa sensação maravilhosa disso que vocês falaram há pouco, né? De inundar um ambiente todo de amor, né? De potência, todo mundo que está junto vivendo aquela experiência se beneficia também um pouco da experiência da mulher, porque os hormônios realmente eles pairam, né? No ar, assim, então é impossível não ser embebedada. Disso é maravilhoso. Ser influenciada, né, por essa Eu experiência. acho que só retomando assim dos benefícios, né? A gente brinca que é impossível saber a hora exata do nascimento de um bebê. A gente só sabe quando realmente o trabalho de parto começa e não para mais. Isso é algo que a ciência ainda não explica. A gente acha que é uma substância liberada pela maturidade plena do pulmãozinho do bebê que vai mandar essa mensagem para o cérebro da mulher dizendo, ó, tá tudo perfeito, pode começar aí essa orquestra hormonal, porque não existe nenhum exame, não existe nada ainda de fora que vá nos dizer exatamente isso com essa precisão, né? Então é algo que está fora do nosso alcance e que faz parte mesmo dessa singularidade da vida, que a gente tenta respeitar e que hoje, felizmente, a gente já tem esse respaldo da ciência, né? Neurologicamente, né, Carol, também, eu acho que isso é um dos grandes ganhos. A gente sabe que cada dia intraútero, até o volume de massa cinzenta do bebê vai aumentando. Então, é algo realmente muito impressionante. Assim. Muito mesmo. Incrível. E aí, quando a gente vê a questão das cesáreas, né? Então, aí está o papel também, né, da informação, de poder mostrar quais são esses benefícios, para que, com base nisso, a mulher possa pensar, bom, realmente vale a pena eu investir em me preparar, investir em dar sequência nessa possibilidade de ter um parto natural, né? Aí faz mais sentido ainda, né? Sim, demais, gente. E aqui entra algo bem importante também de trazer, que
sabendo de todos esses benefícios e desejando, né, ter eles respeitados, às vezes quando o plano A não pode ser o plano A, e a gente vai mudar ali, precisar recalcular a rota ao longo desse processo, às vezes isso acontece no fim da gestação por conta de algum exame alterado, enfim, tem muitas situações. Às vezes é ao longo do trabalho de parto que a gente descobre, muitas vezes pelo que o bebê nos diz, né? Que não vai dar para continuar seguindo daquela forma. Então, nesse momento também é muito importante essa humanização. Talvez Sim. mais até do que quando todos os planos, né, saem como esperado. Então, é muito importante esse apoio, esse cuidado e esse acolhimento mesmo, sabe? Essa empatia de dar esse tempo, se for possível, desse casal respirar fundo, se conectar com essa nova possibilidade de nascimento, sabe? E aí entra vocês, né? Trazer essa alegria para essa vivência que é maravilhosa, né? Vocês vão Sim. encontrar o filho de vocês. Então, É importante falar sobre isso também, porque tem muitas mulheres ainda que se frustram muito e que essa elaboração acaba sendo algo muito laboroso, né, depois do parto. Mas aí entra o papel de vocês, né? Sim. Que aí tem essa questão de servir mesmo, né? De estar ali se conectando com aquela mulher. E talvez entender também, né, que a gente não está aqui para romantizar o parto natural, né, o parto humanizado. A gente está aqui para trazer informação e conscientizar, né? Exato. Então, o parto a qualquer custo não é o que a gente prega, né? A gente prega aquilo que for o melhor para a mãe e para o bebê. Isso é muito importante, né? Então, muitas vezes uma cesárea é o que é o melhor para aquele bebê e para aquela mulher naquele momento, né? Foi feito tudo o que era possível, foi oferecido, foi dado permissão, dado condição, mas o desfecho foi uma cesárea e a gente entende que aquilo ali é o que seria, né? O que foi o melhor naquele momento. Então, essa compreensão também ela é necessária de ser construída junto dessa mulher, né? Que senão ela cria uma expectativa tão grande de que tem que ser de uma determinada maneira que isso vai frustrar e também vai causar depois, vai repercutir de alguma maneira negativa, né? Sim, eu acho que tudo tem seu tempo, né? E também para as mulheres que optam a cesárea, tá tudo bem. A gente não tá aqui, é que nem eu falei, não levanta a bandeira para isso e parta a qualquer custo que você falou. Eu vejo por mim, né? Então eu tinha esse receio, né? Ai, não sabia direito como funcionava. E com 36 semanas eu mudei a rota. Então, eu tive 2 consultas com uma outra médica que era mais humanizada, né? Que a gente pode se dizer assim, porque a grande maioria já vai para cesárea e pronto, e não te dá informação. Era isso que eu buscava, informação. Ter condições de poder fazer. De escolher o que eu quero. Eu nem sei como é que funciona um parto normal. Como é que eu vou escolher a cesárea se eu também não sei como que funciona direito? Por que essa médica está me dizendo isso? Então, eu preciso conhecer os 2 universos. Sim. E aí, eu mudei toda a rota. Então, quando eu fui buscar exatamente informação, dali 2 semanas eu ganhei bebê. E se eu não tivesse depois pensando em tudo, né? Como eu desenhei isso na minha história, né? Vivendo. Eu fui desenhando aquilo vivendo. Foi Criando sendo aquilo, levada para aquilo. Eu fui levada para aquilo. Porque existia. E foi assim, é como se eu pensasse, nossa, se eu não soubesse de tudo isso antes, eu poderia me arrepender de não ter tentado, pelo menos, de não ter feito. Hoje, sabendo de tudo que eu sei, né, com relação ao parto. Ah, mas você queria um parto a qualquer custo? Não queria. Se eu tivesse que ir para cesárea, tá tudo bem, eu iria. Sim. Ah, mas agora ela quer cesárea, ela queria parto normal, mas agora ela... Não é isso. Eu fui buscar informação para conhecer os 2 mundos, porque até então eu só tinha um. Sim. Né? E aí entra o papel parcial. de vocês, né? Com toda essa questão, porque eu fiz várias consultas, né? Com várias doulas. E eu, assim, fui até por afinidade, me identificando. É isso que eu tava falando, é difícil escolher, porque vocês são muito maravilhosas. Então, não tem como, né? A gente não se conhecia antes, tem todo um contexto, uma história por trás, cada um tem o seu processo, né? Sim. E o mais importante que eu queria que vocês falassem é como que vocês chegaram nisso? Porque, assim, como é que vocês escolheram ser doulas? Porque a Carol como psicóloga, né, perinatal, que é um tema maravilhoso também. Sim. A Ali, pedagoga, consultora de amamentação, aí vocês uniram, né, tudo. Sim. Na verdade, assim, a nossa história com a doulagem
teve algo em comum. A gente começou, acho que abrindo um pouquinho esse olhar na vida a partir do nascimento dos nossos primeiros filhos, né? Que foram cesáreas. Vocês se conheceram ali nesse Não, momento? não. Ah, Eu tá. digo assim, a nossa entrada nesse universo do parto, Tá. vamos dizer assim, né? Isso a gente tem em comum. E a gente tem certeza que se na vivência da cesárea desses nossos primogênitos a gente tivesse tido acompanhamento de uma doula, teria sido outra Então, tá história vendo? É isso que eu para acabei ser de falar. contada. Se eu não tivesse, né, Uhum. ido em busca da informação, eu não No teria nosso vivido. caso faz 15 É, anos, eu quase tenho um de 15 20 anos, né? Então a minha cesárea foi praticamente, foi 20 anos atrás. E exatamente o que aconteceu foi que eu estava, né? O meu bebê estava pélvico, Sentadinho. sentado, né? E o médico, né, por orientação, ele falou: olha, né, vamos marcar com uma cesárea. Então, beleza, estava tudo ótimo, né? Não foi um problema para mim naquela época, porque eu não tinha essa compreensão de que poderia haver alguma outra Ele possibilidade. poderia virar, né? É, Encaixar. ou tentar fazer algum Uhum. tipo de, né, enfim, alguma estratégia para que ele virasse, né? Ou esperar entrar em trabalho de parto para daí Também, fazer a não. cesárea, né? Que é algo possível. Sim, Quando o bebê tá exatamente. pélvico. Sim, eu nem cogitei isso. Eu fui faceira para cesárea e ótimo, deu tudo certo, né? Tive uma questão com a descida do leite, realmente demorou, sofri um pouquinho com aquele estabelecimento da amamentação, né? Eu percebo hoje que aquilo foi um desafio inicial. E aí, 14 anos depois, eu engravidei de novo, né? E aí, nesse momento, tendo um histórico, né? Já ouvindo a minha mãe sempre falar com relação ao parto, que era muito difícil, que ela viveu uma experiência de violência obstétrica, né? Quando ela foi, né, ter a minha irmã e eu também. Então, aquilo era muito marcante para ela, né? Então, para mim, já era uma coisa que eu trazia na minha, né, na minha bagagem, no meu histórico, na minha história. E aí eu fui procurar informação. Né, eu vou ter um parto e eu ia ter um parto pelo SUS. Né? Eu sabia que eu ia ter que vivenciar e aí uma experiência talvez que fosse, né, até mesmo um pouco assustadora. Então vou me forçar a ter um parto, né? Eu tinha essa ideia. Você tinha esse medo, Carol? Eu tinha esse receio, e aí eu fui atrás, a primeira coisa que eu procurei foi o yoga para gestante, aí fui começando a entender, aí existia a doula, daí fui começando a ver o que era a doula, fui atrás de uma doula, enfim, né? E aí, naquele momento ali, o que eu estava procurando era alguém que eu conseguisse olhar nos olhos e que eu entendesse que aquela pessoa ali estava compreendendo o que eu necessitava, né? Eu precisava de muito apoio emocional naquele momento, né? E, enfim, e aí foi o que eu realmente consegui, né? Trabalhei, fiz alguns processos pessoais meus, né? Em conjunto com essa doula. E aí eu, né, tive um parto natural, depois de uma cesárea, 14 anos depois, enfim, foi essa história, né? E aí, claro, daí isso me colocou em contato com esse universo, né? Que é um universo que é muito para além de um parto. É uma conexão com você mesmo, assim, uma conexão com a tua potência, com a tua capacidade de conseguir realizar coisas também, eu acredito, sabe? E aí sim, aí a gente se conheceu no curso de doulas. Lá que a gente se conheceu em 2015, né? Exato. Carol com um bebezinho e eu grávida do nosso quarto filho. Nossa. O meu tinha 6 meses, né? Fui com ele, amamentava, e a Ali grávida, né? Sim. E lá vocês se conectaram Pela juntas. primeira vez que a gente se conheceu mesmo. Sim. Mas, bom, a minha história da doulagem. Como é que chegou naquele curso, né, Ali? Como que chegou naquele curso. Então, assim, foi a minha vivência com o meu primogênito que me fez ter mais certeza de que no Brasil não basta a gente querer ter um parto, né? Então, eu mudei acho que umas 5 vezes de obstetra na minha primeira gestação até chegar em um que não me dissesse, é melhor a gente já deixar agendada a cesárea por isso, por aquilo, né? Uma gestação de risco habitual. Até que a gente encontrou um médico que há 15 anos aqui em Curitiba também não existiam tantas opções, né? E, na verdade, com 34 semanas, eu precisei fazer uma cesárea de emergência, porque eu tive pré-eclâmpsia. Então, ele nasceu prematuro. Foi minha vivência muito forte, né? Pelo fato desse susto, de não ser algo esperado, né? Mas por toda a experiência mesmo de cirurgia, nunca tinha entrado no centro cirúrgico, de ser afastada do bebê, de precisar ficar com ele quase 10 dias na UTI neonatal.
E pela própria pré-eclâmpsia também, né? Eu fiquei mal, assim, depois do nascimento dele. Fisicamente. Emocionalmente muito, mas fisicamente também. Então, depois disso, eu fiquei realmente muito triste e descrente. Pensando, puxa, nunca mais vou ter filho. Sendo que nosso plano era sempre ter 3 filhos, assim. E aí, depois de 3 anos, a gente começou a se encorajar a escrever um novo capítulo. E um capítulo da nossa história diferente daquele anterior. Óbvio que a gente é muito atravessado pelas nossas vivências prévias, né, anteriores, mas naquela vez, então, há 10 anos, há 11 anos, na verdade, a gente começou a participar de rodas de conversa com doulas. E aí eu encontrei a nossa doula. E foi a figura dela que, com certeza, foi um vetor assim muito grande nesse capítulo da nossa história de poder proporcionar uma vivência diferente. Então, o que eu mais queria, lógico, era ter uma experiência de parto, mas muito mais era poder ter o meu bebê comigo logo que ele nascesse. Isso era o que eu mais desejava. E a gestação foi a 40 semanas e foi um trabalho de parto longo. O papel da doula foi fundamental, não só para mim, mas para o meu marido também. E quando no dia seguinte eu estava com aquele bebê no quarto, assim, né, transbordando de ocitocina, de alegria, de amor e de apaixonamento, eu pensei comigo, nossa, eu quero ser essa pessoa na vida das outras pessoas, né? E ficou. Ficou aquela ideia, quem sabe um dia eu vá fazer uma formação de doula, né? Porque eu realmente nunca imaginei que eu ia mudar de área. Eu sempre quis ser pedagoga, trabalhar com bebês e crianças pequenas, era super feliz fazendo Mas já estava no o caminho, que eu né? fazia. Só queria trazer as crianças para o mundo agora. Então, adiantou um pouquinho, É. né? E aí foi assim que eu realmente pensei que poderia ser doula e uns anos depois a gente fez essa formação. E aí fui para a prática, né? Fiz voluntariado no SUS, a Carol também, por quase 2 anos em 2 maternidades do SUS. E ali foi, para mim, uma grande escola da qual eu sou muito agradecida mesmo por todos os profissionais maravilhosos que eu pude conhecer lá, atuando de uma forma muito incrível, né? Muito incrível mesmo. E isso já faz 7 anos quase. Desde então, eu trabalho como doula, educadora perinatal, e a amamentação veio dessa necessidade Claro, só também. podia, né? Vocês não basta Não vocês tinha, serem doulas, vocês querem ser completas, né? mas é Querem. que não tem como, né? Não, não Quase tem. todas as mulheres que a gente acompanha precisa de apoio na amamentação. Sim. Então, é quase que uma E necessidade não mesmo. só isso, né? De psicóloga perinatal também. Nossa, Não, super. Mas é não que vamos falar ainda. Eu quero sim. saber primeiro, depois dessa conexão de vocês, eu quero saber do projeto Casaninho, porque linkado a isso vocês se Nosso bebê. encontraram. E, gente, Casaninho, esse nome, que coisa mais linda. Eu imagino um ninho mesmo, o neném Sim. nascendo dentro de um ninho. Coisa É. mais linda, conecta A ideia é demais. essa mesmo, né? Trazer esse aconchego, assim, esse acolhimento e esse Sim. lugar de ninho, de aninhar É, projetos. eu vejo muito assim como esse lugar onde esses casais eles podem chegar e pousar por um tempo, né? Sim. Serem acolhidos e depois alçar novos voos, assim, né? Depois de terem vivido essa experiência, poder fazer seus novos voos também. Então, é um lugar de aconchego, é um lugar de você permanecer ali um tempo, mas também de você poder depois bater asas e seguir também, né? Maravilhoso. Autonomamente. Tá, Exato, daí é. nasceu o projeto da casa, vocês recebem esses pais lá que procuram vocês, né? Para ter um parto, Sim. fazem todo esse planejamento, como que é? Então, a Casa Ninho é um projeto que nasceu já há alguns anos, de uma parceria e de um sonho mesmo de existir esse lugar que abrigue famílias que vivem o ciclo gravídico puerperal, né? Perinatalidade. Perinatalidade é tudo que está em volta do nascimento. Então, quando eu falei da amamentação, é um pouco disso também. Nosso olhar não se restringe ao parto, ao nascimento. Então, ele abarca tudo que vem antes,
quem é acho que tentante, até cabe um quem... pouco a gente falar um pouquinho do nosso projeto anterior, assim, né? A gente teve um Sim, projeto sim. juntas que se chamava Nascimentos, né? Com esse olhar, né? De que são vários nascimentos, são Era uma nascimentos prévia simbólicos, da Casa Ninho. e nascimentos reais e simbólicos, né? A gente dizia muito. E acho que isso também trouxe essa potência para Esse nosso olhar da Casa Ninho. exatamente. Então, a Casa Ninho hoje em dia é um espaço, né, aconchegante, Uhum. bem... Muito, gente. Eu fui lá conhecer, coisa mais linda. É Coisa legal, mais né? linda do universo, aquela casa. Queria morar lá, na Aquele verdade. telhadinho, né? Que é muito lindo. Sim. A gente vai colocar um sofá-cama lá. É um espaço de muito acolhimento, é uma energia muito boa. E o principal, né? É o que vocês estão buscando, é transformar a vida de muitas mulheres. Sim, Porque eu sempre falo, né, que é com amor que a gente transforma o mundo. Sim. Então não certeza. tem como ser diferente, não tem como ser um outro lugar, tem que ser aquele lugar. Né? Eu costumo dizer que as pessoas são escolhidas para aquilo, né? Eu acho que não é todo mundo, não é qualquer pessoa que consegue. Pode tentar? Pode, mas eu acho que existe essa conexão da vida mesmo, para que leva vocês para esse caminho, me levou para esse caminho e muito a ver com a maternidade que transforma a nossa vida, claro. Uhum. Mas é Tanto. mais a união entre mulheres. É isso que eu vejo. Cada profissional que senta aqui, é isso que eu tenho de referência para mim. A gente caminhar juntos para que transforme o mundo um pouco melhor, sabe? Sim. Levar essa humanização, esse olhar integrativo para a mulher que você falou, maravilhoso, porque integração infantil eu amo também, Uhum. mas é a família. É você prestar esse atendimento familiar mesmo, Sim. esse apoio. A Casa Ninho é um espaço, então, hoje em dia, concreto, né? Pós-pandemia, a gente consegue ter esse ninho físico mesmo, mas a nossa ideia é trazer profissionais de várias áreas, mas que tragam temas importantíssimos a serem trocados, abordados, né? Somados, Compartilhados né? e somados, falando sobre gestação, nascimento, pós-parto, educação na primeiríssima infância, né? Eu como pedagoga, Parentalidade. parentalidade, enfim, disso um pouco de tudo isso, assim. Então a gente promove oficinas relacionadas a vários temas, né? Rodas de conversa, além do nosso trabalho em si, né? Hoje a gente desenhou um modelo de assistência como doulas. Cada doula tem o seu próprio jeitinho de oferecer os seus serviços, Sim, né? claro. A gente desenhou o nosso. Nós éramos 3 até pouco tempo atrás. Agora nós somos uma dupla de doulas da Casa Ninho e desenhamos a nossa forma possível também de oferecer, sabe, essa nosso servir, nossa doulagem para o mundo. Quer contar, Carol, como que a gente... eu acho que é importante a gente trazer um pouco também desse olhar humano para nós mesmas. Sim. Né? Essa humanização que a gente está colocando, né? Que a gente quer oferecer para as mulheres, ela também perpassa por nós olharmos a nossa própria humanidade, né? E vemos que nós queremos oferecer um atendimento de qualidade, um olhar, né, presente para essas mulheres e para essas famílias. Então, para isso, a gente precisa estar bem, né? Então, quando a gente se apoia, quando a gente se une, quando a gente faz essa soma assim, de forças, a gente consegue proporcionar isso. Então, hoje, a nossa busca é de uma apoiar a outra, né, usar isso como um potencial para conseguir atender essas famílias da melhor maneira, né, que elas merecem. Então, é uma dinâmica que a gente estabelece. Claro que a gente ainda vai se adequando, né? São fases, são momentos que a gente vai aprendendo com o que vai acontecendo, mas essa é a ideia, essa é a proposta, né? De oferecer um atendimento que seja amplo, de qualidade e que também respeite a nossa condição, né? De sermos humanos, Sim. né? Porque Humana, vocês são feminina, humanas, materna, né? Exato. Exatamente. Então, a Vocês gente vivem o tem... que a vida também oferece para as outras Sim. pessoas, muda o percurso da vida, não, nada está sobre o nosso controle. Então, é isso, é respeitar isso também, né? É uma troca. E acho que as famílias chegam e procuram vocês e veem que vocês trabalham em sintonia, se sentem seguras, porque vocês trabalham como backup uma da outra. Sim. Então, né, se acontecer alguma coisa, sabe que vai ser dentro daquela mesma linha, que nada vai mudar, vai ser daquele, né? E já tem Mesmo um contato cada uma na sua prévio, né? essência, A exato. gente já tem um contato com essas famílias, né, durante todo esse percurso, com os encontros coletivos que nós oferecemos, né? São alguns de temas. preparação para o nascimento. Exatamente, de educação perinatal. Então, esses encontros eles são feitos junto, né? Nós estamos sempre presentes, e aí isso
proporciona o fato de a gente Essa conseguir interação. estar ali com eles, interagindo, né? A gente reúne Sim. todas as famílias que nos contratam e a gente promove encontros com 7 temas diferentes, não só relativos ao parto, né? Então, a dor do parto, fisiologia do parto, plano de parto, amamentação, puerpério, Esterogestação. E esterogestação. é Então, é um tanto programa tema, né? amplo, assim. Nossa. E a troca é sempre muito única, né? Porque não é uma exposição, não é uma aula que a gente dá. A gente faz uma roda mesmo e Esses cada um tem uma dúvida diferente, traz a sua história. Amo roda, É amo muito, essas muito, conversas. muito bom mesmo poder partilhar. E a gente percebe que os casais que participam mais vezes, né, ao longo da gestação, eles chegam de uma forma muito mais segura, talvez, né? Para o parto, assim. mas como a gente usa a palavra empoderados, né? É. Mais realmente protagonistas e apropriados desse processo. Uhum. É isso que Exatamente. acontece. Fora isso, a gente tem atendimentos individuais, né? E aí, nesses momentos, a gente adentra essas sutilezas, essas peculiaridades de cada história, de cada mulher, os medos, os anseios. A gente ainda remete muito parto com dor, né? Isso é algo cultural Isso que eu ia também. falar. Agora vamos entrar no parto. Vamos. Por que que a dor de Começou parto... o trabalho de parto. Exato, vamos começar o trabalho de parto aqui. Ativo. fase Exato. ativa. Ai, essa fase ativa. Eu vou falar sobre isso, porque, por que que as mulheres chegam lá, né, e já falam, ai, e a dor, né? Porque eu acho que é o ponto. é o ponto. É um dos maiores. Por que que a dor de parto é tão temida? Porque, a princípio, se a gente for entender, ela é desconhecida, né? Se for uma Sim. mulher que está tendo o seu primeiro filho, ela já parte desse pressuposto de que é uma coisa desconhecida e que é criado um grande tabu em cima disso. Então, esse medo vinculado a relacionado a essa dor, ele vem de um processo também cultural, de um processo, né, que você vem trazendo histórias familiares, histórias da própria sociedade que afirmam que é uma coisa que, assim, até mesmo hoje a gente entende como sendo desnecessária. Você vai passar por isso, você pode, né, evitar essa dor, né? Eu quero um parto sem dor. Eu vou fazer uma cesárea porque eu não quero sentir dor, né? Isso é outro mito. Então, assim, aí toda uma desconstrução dessa dor, né? Não vou dizer que não é um processo que realmente demande, que seja, né, doloroso, mas é diferente de uma dor patológica ou de uma dor vinculada a uma doença, a uma questão assim, né? Ele é um processo de trabalho do próprio corpo. Então, a gente vai desconstruindo esse conceito de dor como sendo algo negativo e vai, né, fazendo, vamos dizer assim, transformando isso num olhar de uma potência. Não, é teu corpo que tem essa potência, é Sim. teu corpo que está fazendo esse movimento para esse bebê vir ao mundo. E aí também isso a gente chama de educação perinatal e de psicoeducação também, né? Eu vi alguns comentários assim, mas eu fiz cesárea, mas quem disse que a cesárea também não tem dor, né? Exato. Tem isso também, tem essa E aí é uma questão. cirurgia, né? De grande Exatamente. porte, A cesárea banalizada, também né? tem dor, né? O parto normal também tem dor, mas a gente precisa entender que tipo de dor é essa, né? Qual o É só objetivo, esse né? o ponto, né? Sim. Não é falar que eu vou passar por esse processo de dor e aí, nossa, a gente precisa passar por isso desse jeito. Não, mas, né? Entendeu mulher por que que é tão precisa- temido, E a né, mulher essa dor? precisa ver sentido, né, em estar vivendo aquilo. Exatamente. Isso pra gente é fundamental. Não tem como pensar, não, é importante ela passar por isso, sendo que ela mesma, Não quer. né? Exato. E aí a gente Não tem vê que olhar realmente para a particularidade dessa mulher, porque senão aquilo vai ser algo violento para ela, né? Então isso também tem, né? Eu lembro que eu participei de um parto, né, no voluntariado, que foi muito forte. A moça, ela disse assim, não, eu não quero ter parto, eu quero uma cesárea, né? E já estava em processo. E foi muito forte para ela, assim, eu não acompanhei depois, mas ali naquele momento eu já vi que aquilo estava sendo um pouco difícil, né, desafiador demais para ela não teve a preparação para aquilo. Então, nesse caso, né, a gente tem que compreender o que cada um dá conta. né? E é isso que eu ia falar, basta desejar ter um parto? Não basta desejar. Assim, algumas desejam e Sim. vou ali pariu. E a gente falou sobre isso. As Mas é doulas, bem raro. elas acompanham qualquer tipo de parto. Sim, Então, tipo você de vê, parto. a gente estava falando sobre isso. A dor, é do parto normal? É. Mas na cesárea vocês também podem acompanhar. Nós não somos contra a analgesia, isso é bem importante deixar claro, porque
tem mulheres que até pedem desculpa, assim, ai, né, desculpa, imagina, né? Ninguém tem direito de julgar o limiar de dor, de sensação de ninguém, né? limite O do limite outro. do outro, ele é muito único. A gente está para apoiar realmente. E não tem como você saber hoje aqui sentada sem contração, se você realmente quer ou não quer uma analgesia. Como é que você vai ser atravessada, né? Por Ou, essa né? intensidade, né? Exatamente. Então, a gente acompanha parto normal, natural, normal, com intervenção, com analgesia, cesárea, perdas também, né? Então, Sim. é muito importante também o trabalho da doula nessas situações. Então, realmente, parto é algo que muita gente fala, uma caixinha de surpresa, né? O trabalho de parto, a gestação e o parto, e é mesmo. A Sim. gente vai vivendo cada momento ali. Existe algumas coisas que podem amenizar, né? A Sim. dor. Então a gente sabe disso, que ali a doula está preparada para isso, A né? gente Traz essas trabalha. questões da dor, mas traz o que consegue amenizar. Sim. O corpo está fazendo toda aquela força, tudo. Mas eu também quero perguntar uma coisa, se dá para fazer ou não. Eu sei a resposta, mas eu quero ouvir de vocês. Mito ou verdade? Pode comer e beber durante o parto? Mas assim, pode tomar uma cervejinha, uma taça de vinho. Beber Uma rave. Não, beber água a gente sabe que pode, né? Mas eu quero saber se dá pra tomar uma cervejinha durante o parto. Olha, em casa você faz o que você quiser, né? No- Desde no- que a doula não veja. Você parturiente, no caso, né? Eu já vi alguns partos assim, que a mãe tá lá e toma uma cerveja. Ah, Bem é? Eu livre. nunca vi. Aham. Assim, pode ser que tenham escondido bem, né? Ó, viu? Você não viu, né? Eu não vi mesmo. Mas Mas- pode comer, beber. Comer e beber Sim. pode, é uma recomendação, inclusive, que isso seja de livre escolha da mulher, né? Claro Muitas que vezes ela- a gente vai ali com a garrafinha e um canudinho sem tirar ela daquele momento de mergulho. meio que Colocar a incentiva, garrafinha ali com. Ela sente o canudo e bebe água. Sim. A gente vai ajudando ela a lembrar que é importante se manter hidratada e às vezes um pedacinho de alguma coisinha, mastigando devagar, é importante também. Começo do trabalho de parto, a gente sempre orienta elas a realmente fazerem uma boa refeição, sabe? Estarem preparadas Sim. energeticamente para o que está por vir e a gente não sabe nem quanto vai demandar do corpo dela, nem quanto tempo vai durar. Então pode ela beber, tenha comer. condições, né, de permanecer ali com energia, né? E sem as interferências, né, que a gente chama, porque Sim. trazer toda hora a mulher para a realidade, assim, do que está acontecendo, fazer muita pergunta, a gente sabe que tem isso também. Sim. Porque a mulher, ela tá gente- conectada com aquilo, né? Sim. É. A gente cuida muito, né, disso que a gente chama de ambiência. Ambiência é independentemente do lugar que a gente vai estar, porque o parto tem vários cenários, né? Muitas vezes começa em casa, daí tem a parte do trajeto, né, até a maternidade, que é outro lugar. Então, no carro a gente pode tentar deixar algo mais possível ali para a mulher que já está tendo várias contrações. Então, edredom, almofadas, posições, abraços, enfim. Sim, tem É muita sempre, coisa. é sempre uma surpresa como que vai ser esse trajeto, que posição que a mulher vai estar, como que vai estar, se vai estar com o vidro aberto, fechado, ouvindo música ou quieto, se vai parar cada contração ou se toca o mais rápido possível, né? Ela vai nos dizendo. O que vai dar? né? Chega na maternidade, tem todo o tempo de internamento, que a gente ainda não tem para onde ir, então a doula fica com essa mulher ali, muitas vezes, dependendo do horário, né? Às vezes tem muita gente na maternidade, a gente vai buscando cantinhos mais privativos para essa mulher não se sentir tão exposta. Depois tem o quarto, depois tem Eu entrei centro berrando, o pessoal do não pronto-socorro viu ninguém. Não, sério, gente. A gente perde a dignidade. Assim, ó, A gente ajuda eu tava vocês de a não se roupão, preocupar. com top, né, de calcinha e chinelo. Assim, e o roupão aberto, e eu não tava nem aí, eu só queria parir, entendeu? Sim. Então, quem tivesse lá, que olhasse, que me visse gritando, eu entrei no ponto-socorro, as pessoas assim, ó, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Porque eu já entrei Também já entrei. berrando. E é interessante você trazer isso, porque assim, se a gente for olhar essa cena, né, Nossa. a gente já olha assim, bom, como é que tá o acompanhante, no caso o marido, o esposo, Aonde enfim, que ele tá? o Ele que tava ele assim, tá ó, fazendo. pleno. Mas às vezes não é bem assim que acontece. Então É. a gente precisa acalmar, né, aquele parceiro, aquele acompanhante, ele dá né, uma diretriz para ele, faça tal coisa assim, né, nesse sentido de, né, dessa adaptação ali na chegada.
Sim. E esse olhar para a mulher também, para manter, né, como a Ali falou, para poder minimamente atrapalhar ou, né, interferir nesse processo que ela já está ali mergulhada, né? Você já estava então zelar já, pela né? dignidade Sim, dela. eu já estava em parto, A partolândia. a partolândia, Tá. já estava, já queria quebrar todas as paredes do hospital e até a criança sair. Mas Então, tem mulheres que se sentem mal, né? Pela exposição. Né, que eu não me acaba não sentia, conseguindo. Depende porque da fase do trabalho de parto também. Você já enfim. estava bem. eu já estava assim, só deixa eu parir, Dane-se o mundo. não fiquem me olhando, é só não me olhar, entendeu? Só não olhar eu aqui exposta desse jeito, mas tudo bem. Sim. Aí já fui sendo encaminhada, né? Já fui pra sala, tudo. Foi muito Mas rápido. às vezes demora pelo menos uma meia hora. Ali na até isso. triagem, eu dei um berro ali na triagem na frente da enfermeira que ela ficou assim, ó. O que eu faço agora, né? Daí a enfermeira que estava comigo olhou e falou: bom, então vamos, né, vamos caminhar, acelerar. vamos acelerar. Exatamente. Eu queria saber, tem algum parto assim que marcou vocês? Porque esses gritos aí, essas coisas. Nossa, Essa gritou mais, me marcou mais ainda. todos são marcantes, né? Assim, Todos, claro. É muito, muito difícil dizer um parto, assim, marcante. Pode ter várias marcas, né, diferentes. Sim. Mas assim. teve um que vocês falaram assim, não, esse eu nunca mais vou esquecer, eu acho, assim, dos detalhes. Eu vou ter Tem. que dizer um. Tem, né? Sempre tem. É que assim, é interessante, mas é claro, né? Eu vou trazer o meu lado pessoal na experiência, né? Que foi o parto que eu acompanhei da minha sobrinha, da minha cunhada, né? Essas aí Mas que quase matam as doulas, né? que foi uma coisa especial, assim, foi uma experiência que não foi só uma experiência, claro, profissional, mas também traz um aspecto, né, emocional. Claro que a gente está ali focada e olhando, né, para a gestante. Mas foi especial porque, né, foi o meu irmão e tal, e a circunstância que aconteceu também foi depois engraçada, né? A gente acha graça. Aquela coisa assim, foi muito rápido, né? O trabalho de parto dela foi muito rápido. A gente foi meio que, né, surpreendido assim já por um expulsivo. Tinha, né, no caso, estava sendo acompanhada pela enfermeira obstétrica. E nasceu em casa, né? Acabou nascendo em casa. E o meu irmão, assim, aquela surpresa, né? Do que eu faço agora? Então você vai falar, faz isso Não e era a tal. cara do marido da Nanda. Não era Meu marido pleno. ele é dolo, eu acho. É. Ele tá Tem alguma Tendência coisa. dele. Enfim, e aquele momento ali foi assim, para mim foi marcante, porque eu olhei para ele e disse assim: aceita, é o que está acontecendo, a experiência é essa, né? Para mim, isso foi marcante. Porque ele estava querendo, né, mudar e transformar aquilo naquele momento. Não, mas agora é isso que está acontecendo, né? Então, nesse sentido ali, assim, para aquele momento, era o que era possível, né? Claro, estava sendo atendido, né? Estava sendo acompanhado ali por uma profissional técnica. Então, nesse sentido, a gente já se sentiu mais seguro, mas de qualquer forma, né, ele estava ainda questionando algumas coisas, assim. Então, para Não mim, dá para interferir dessa forma, né? A gente, depois que você falar ali sobre o parto que marcou, vamos falar, muito importante a gente falar sobre esse preparo sim, do acompanhante, sim. porque, né, seja o acompanhante que for, a escolha da mulher, se é uma amiga, se é a companheira, se é o marido, se é a mãe, quem for, a gente falar desse papel. Exato. Falar ali, qual que foi o parto que mais te marcou? Primeiro, assim, o parto em si é sempre uma parte, normalmente a mais intensa, assim, importante, né? Cereja do bolo de toda essa experiência que a gente já vai construindo com as famílias previamente, né? Então, sabendo da história deles, sabendo dos desejos, de tudo mais, os componentes que acontecem ali, né? Todas aquelas vivências, experiências em si, no trabalho de parto, elas são. A gente faz esses fios de conexão com tudo que foi vivido antes. Sim. Né? Então, isso é bem importante de contextualizar, assim. Mas, tem que trazer essa, né? teve um parto que realmente era uma família que se dizia já bem controladora, principalmente a mulher em tudo, assim, todo pré-natal e milimetricamente planejado, até quando quiseram engravidar também e tudo mais. E plano de parto, nossa, nunca vi um tão bem trabalhado, assim, sabe? Ponto a ponto. Muito bem elaborado, né? E é isso que o trabalho de parto realmente trouxe para ela, essa vivência do não controle. Né? Foi uma experiência muito intensa também. Sempre é, né? Sempre existe um parto tranquilo. Assim,
E nada do que foi planejado basicamente aconteceu. E foi importante isso que a Carol falou também do irmão dela, assim. A gente não tem controle. Então, se entregar, Viver a experiência. mas saber que você pode se entregar com segurança, sabe? Estando ali ao lado daqueles profissionais que você já partilhou teus desejos e tudo mais, que sabem que você quer viver essa experiência. Sim. E ela não queria, ela queria analgesia, ela sempre falou, ó, pra mim, eu vou sentir a primeira dor, eu sei que eu quero analgesia. E não deu tempo dela nem pedir analgesia, enfim, foi realmente bem rápido, né? E ela com o bebê no colo, assim, me olhava e falava, que fácil. Ai, foi tão fácil. Né? Mas então Assim, ela conseguiu. ela conseguiu, mas para ela a elaboração depois foi bem grande, porque realmente foi Eu achei que ela tudo... tivesse ido para cesárea. Não foi para cesárea, foi um parto natural, bem rápido, inclusive. Ela era primípara, né? Estava parindo pela primeira vez, então normalmente a gente não espera partos tão rápidos. Na verdade, ela estava tentando controlar o planejamento do que ela, Total. né? E aí mudou o percurso, ela não se ter imaginou. Controle nenhum. Exato. Não, ela saiu do controle e foi algo que ela disse que serviu para a vida inteira dela, né? Para ela poder ser uma mãe mais leve, né? Não tão controladora mesmo. Ela falou, olha, se eu talvez não tivesse vivido a experiência da forma que foi, eu teria me cobrado mais com sono, com amamentação, com usa chupeta, não usa chupeta, enfim. Todos esses temas que a gente tem que lidar, né? Quando eles nascem. E ela conta que ela pode viver uma experiência mais leve da maternagem dela, sabe? De poder ser mãe. Largou a mão então, o parto foi da pressão que é ser simbólico mãe, né? em todo esse contexto, sabe? E para mim, como doula, é sempre uma honra, né? Gigantesca poder estar ali testemunhando e sendo de alguma forma essa lembrança, porque a mulher em trabalho de parto olha para a doula e relembra, puxa, nossa. Relembra eu lembro tudo dos que desejos que ela tinha, por que ela escolheu viver aquela loucura que ali naquela hora. Mas o mais importante é a gente falar o seguinte, não é só a escolha e que deu certo, não é que ali, aquele momento, é o que a gente traz depois para aquela mulher que não conseguiu. Sim. Né? Isso a nossa psicóloga não conseguiu. vai falar. Exatamente, é o mais importante, eu acho, porque, assim, tudo bem, ela saiu do controle dela ali não ter analgesia, mas ela concluiu o parto. E aí, a mulher que não conclui e vai para uma cesárea, por exemplo, como que a gente lida, né? O que a gente fala para essa mulher, Carol? Assim, eu acredito, Nanda, que daí existe, né? Eu vou até colocar isso como sendo uma necessidade, né? De haver um preparo, né? A gente entende como o ciclo gravídico puerperal como sendo um período de potencial de crise, né? Então, para adoecimento mental. Então, se a gente for olhar para isso, é necessário que haja uma seriedade, um olhar que realmente te coloque em frente às possibilidades, né? Então, aí já parte de um preparo. Então, tá, vamos elaborar isso antes, né? Vamos olhar para as possibilidades, tá? Se não Tudo começa aí, né? No preparo já. Exatamente. Então, assim, por isso que eu reforço, né, a importância, às vezes, do pré-natal psicológico, né? De você fazer um pré-natal que visa olhar para essas questões tuas já emocionais, ela vai te dar maior respaldo, maior condições, mais ferramentas para você lidar com uma situação dessas depois, entende? Então, claro, pode ser que aquele parto idealizado não tenha acontecido, e isso não é só em relação ao parto, existe um bebê idealizado, existe todo um processo que é muito idealizado nisso tudo, né? Então, isso tudo é um potencial de maternidade depois... é idealizada, Exatamente, né? Vamos combinar aqui. Exatamente. Todo esse universo, né, da maternidade. Já é romantizado, idealizado, rotulado, é tudo, Exato. Né? Então, você conseguir já se organizar antes, né, sabendo que existe toda uma desconstrução, né, durante todo esse processo, já é um fator de proteção para uma depressão pós-parto, né? Ah, tá, não teve esse processo, viveu um parto, teve lá, né, ou melhor, não viveu o parto que desejou, que idealizou e foi para uma cesárea, alguma coisa, a gente vai ter que depois, então, conseguir acolher, né, essa experiência, ressignificar ela, trazer um sentido para ela,
E aí compreender que sim, que existem possibilidades, né, que não foram aquelas que foram desenhadas antes, mas que também são viáveis e válidas, né? Sim. Então, oferecer esse acolhimento, oferecer esse lugar de desconstrução, né, dessa idealização, desse nascimento e poder conduzir para um processo de elaboração, né, e construção de uma nova maternidade, naquela maternidade autoral, né? Então, agora você desenha, você constrói aquilo que você deseja, né, para o teu bebê, para você mesma, enfim. Oferecendo escuta, colo. Exatamente, a Às vezes, escutativa. mesmo, às vezes até por áudio, sabe? Uma coisa boba, Sim. assim, mas muitas puérperas que eu converso, às vezes a gente troca áudio, elas, ai, Ari, só de ouvir tua voz eu já tô chorando, né? Puerpério, assim, bem esperado, mas elas falam, eu não posso falar isso para todo mundo. Não Né? é Eu não acolhido, posso, né? porque meu filho tá bem, tá ótimo, eu tô aqui chorando porque, puxa, eu queria tanto ter tido um parto normal, né? E foi uma cesárea, enfim, ou tem dias que eu não tô bem e me dá vontade de chorar mesmo. Essa escolha que eu fiz. Sim. É muito importante. É um luto, né? Que precisa ser acolhido e vivido, de uma certa maneira, né? Existem diversos lutos, Exato, né? E para a mulher é isso, é a gente entender o que de fato ela está passando naquele momento e acolher. E o mais importante, toda mãe é mãe. Independente da escolha que ela fez. Igual você falou de questões da maternidade, se amamentou, se não, se deu chupeta ou não. Toda mãe é mãe. E toda mulher merece o acolhimento desde a concepção do bebê. Essa mulher, ela já tem que ser acolhida no ato que ela pega o teste. Porque existem diversas questões na cabeça dela que já vão surgindo. Sim. Já vão colocando, né, em movimento muita coisa. Quanto coloca essa mãe em xeque? Agora, nesse momento, você se tornou mãe, você tem que fazer isso, você tem que ser aquilo, você tem que... E não é, o acolhimento, ele deve existir ali, na preparação, na gestação, no quanto essa mulher, essa potência que está vindo para essa mulher, essa transformação. Não gosto de falar o termo nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não falo isso. Não gosto, porque o maternar sem culpa é tudo sem culpa aqui, tá? Vamos tirar todas as culpas. Por quê? Sim. Porque eu acho que a gente tem que substituir essas coisas para que se torne mais leve. Tudo que a gente está carregando. Então, nasce um bebê, nasce uma nova mulher. Ponto. Isso. Não é culpa. Culpa do quê? E nasce novos caminhos, né? Porque o que acontece? É por essa cobrança de ter que ser de determinada forma que a culpa nasce, né? Porque não foi assim, então alguma coisa está de errado. E quando você se abre e se permite ver que existem muitas possibilidades, isso te alivia, né? Isso te permite fazer as escolhas também. Então, é uma desconstrução para depois você fazer a tua própria construção naquilo que você quer para, né, como mãe ali, né, como família. Você só está se sentindo culpada de aquilo que você acha que não conseguiu, porque você está se sentindo em dívida com alguma coisa. Sim. E quem te coloca em dívida com alguma coisa são as pessoas, não é você. É a segurança da tua escolha. E é o que está dentro do possível. Sim. Se aquele parto não correu do jeito que era para ser, do jeito que você idealizou, quanto que não tá, nada está no nosso controle. O que a gente pode fazer? Sim. A gente precisa se acolher e falar, eu fiz o melhor que eu podia. Em todas as questões da maternidade. Eu dou o meu melhor a cada dia. Dentro do meu possível, com o que eu posso fazer. É isso que a gente fala ao longo do trabalho de parto, né? Exato. Isso que você acabou de falar, rebobina a frase. Exatamente. E aí é um processo, né? É o parto possível, é a maternidade possível, né? Exato. E o acompanhante? Vamos falar dele? O acompanhante é fundamental, né? Sim. A gente, de forma alguma, ocupa o lugar do acompanhante. Isso que eu ia perguntar. A doula substitui o acompanhante? Não, jamais. Não, são coisas bem diferentes. Lugares, mas né, se a mulher que a gente tiver só a doula ou quiser só a doula, sim. Sim, a gente acompanhou já várias vezes mães solo, né? Mulheres que não tinham acompanhante. Então, aí é um outro cenário. Cenário, mas não assim, o marido acha que não vai aguentar, então vai você. Não, muito tá da preparação pro acompanhante, né? É fundamental. A gente entende como uma equipe, um trabalho em equipe. Né? E a gente entende também como sendo a outra ponta da concepção. Né? Então, quando a gente estuda fisiologia de parto,
A gente vê que os hormônios presentes na concepção desse bebê, né, ou desses bebês, são os mesmos hormônios que vão florescer e vão estar ali no trabalho de parto. Então, não é por acaso isso. Isso é Não incrível, existe né? ninguém mais íntimo e que conhece melhor essa mulher parindo do que o seu acompanhante, ou acompanhante, né? Então, isso é inquestionável. E aí entra todo o envolvimento. E é uma história muito única mesmo de cada um. Porque deve chegar cada pai ali falando pra vocês assim, não, eu não vou aguentar ver sangue, ver cabeça saindo. Eu não aguento. Olha, Como é que vocês vão preparar esse pai, né? Porque sim, existe todo um... é muito bom se deixar surpreender, assim, a gente busca muito esses homens, Incluir assim, pra esses roda. parceiros, né? Sim. Porque não tem como ser diferente. É muito estranho quando um homem chega alheio, assim, no dia do parto, né? Ainda existe, lógico, mas nossa tentativa de realmente trazer ele junto. Então, É o Carol falou, a gente processo, forma né? uma equipe, lógico. A gente também vai apoiar o acompanhante em vários momentos, seja por um olhar, olha, tá tudo bem assim mesmo. Aí o cara respira, seja explicando, traduzindo Eles ficam algum... desesperados, né? Aqui entra um olhar assim, para se a gente for, né, compreender que esse é um momento que vai mudar a vida da mulher, mas também muda a vida do homem, né? Com Então, e certeza. muda a vida daquele casal também, né? Eles vão deixar, não vão deixar de ser um casal, Muda de mas novo, eles estão ali passando por uma transição, né, formando uma família. Então, para o homem também tem muitos aspectos ali que demandam dele, né? E a gente também tem que dar lugar de escuta para isso. E quando a gente traz, a gente inclui esse homem, a gente permite que ele também acesse a vulnerabilidade dele, que ele consiga estar em contato ali com aspectos que muito provavelmente durante a vida dele ele foi até orientado a não acessar, né? Aquela coisa da emoção, não demonstrar tudo. E ali a gente começa a permitir que isso aconteça. E é muito bonito de você ver, né? É uma Sim. transição ali, né? Então, quando eu olho para esse período, e aí que eu me apaixonei, né? Por que trabalhar com perinatalidade? Porque para mim é um período de muito potencial realmente para uma transformação, né? Do humano ali, da vida, né? Do indivíduo. de todos envolvidos. Exato, né? Então, É o assim, nascimento, renascimento para muitos. todos. É o nascimento e o renascimento. e aí quando você vê que aquela família também está se transformando, aquela mãe, né? A mãe da gestante vai se transformar numa avó, né? O Irmão. pai vai ser um avô, os irmãos vão ser tios, né? Olha só a proporção, como repercute isso, né? Naquele ambiente da família, enfim. Maravilhoso, é lindo O parto demais, é um né? evento social, né? E Ele mobiliza sim, toda uma estrutura familiar, enfim, todo um É. enredo, não é só da mulher. E o acompanhante, quando ele realmente se apropria ao longo da gestação, sabe? Se aproxima também da mulher, dos desejos dela, traz os seus medos à tona, pode expressar isso de uma forma, né, segura, assim, e também que a gente vai tentando fazer com que isso aconteça, inclusive, porque faz bastante diferença, às vezes, colocar um medo para fora, partilhar ele antes de realmente chegar esse parto, né? Existem alguns atendimentos assim que a gente sabe que são divisores de água, né? Que se não tivesse conversado sobre aquilo, não teriam a condição de estar da forma que puderam estar no dia do nascimento, né? E Do tem um parto. ponto bem importante que é a mulher também liberar isso pro homem. Porque, assim, permitir que ele viva aquilo, que ele, tipo, assim, é uma segurança, é uma troca, né? Sim, mútua. Eu te dou uma segurança e você me devolve. Então, é o olhar, E a é gente aquilo. soma. Exato. Porque é o que aconteceu comigo no seguinte sentido. Eu olhava mais pro meu marido do que pra médica. Então, assim, eu olhava pra ele, Provavelmente ele olhava para a médica. não sei, mas eu olhava pra ele assim, ó, tá tudo bem mesmo? Sim, você queria uma referência, Eu queria né, ele. dele. Por quê? Ele Porque era a tua maior referência. porque a gente já tinha se conectado com aquilo e eu confio nele. Então, se ele falasse assim, amor, realmente não tá nada bem. A gente vai precisar ir, a gente vai precisar fazer. Então, vamos agora. Então, vamos, porque ele tá me dizendo. Ele seria esse filtro, né, para você. Exato. Não é qualquer interferência que ia mudar o plano ou qualquer coisa, né, que ia acontecer ali. Não que a médica não fosse importante, gente, pelo amor de Deus. Mas naquele momento eu sentia aquela segurança por parte dele. Claro.
Então ele conduziu o parto. Tanto que a médica falou, queria ele como na minha equipe, como meu dolo. Porque... É que ele talvez, não sei se foi exatamente isso, mas ele trazia, né? Ele traduzia a linguagem da médica para você, né? Na comunicação entre vocês dois, Sim. né? E porque aí, ele já estava em contato ali o tempo todo. Quando É. eu acessava ele já tinha informação aqui de que estava bem. Exato, Mas aí ele me transmitia isso. Então, no olhar, eu sabia. E por isso que também é bacana a gente olhar para esse homem e saber e deixar muito claro, né, que a doula, ela não vai interferir nas escolhas e ela não vai fazer nenhum tipo de, né, desse meio esse embate ou esse meio de campo, vamos dizer assim, entre a equipe. Quem vai fazer isso é o acompanhante, né? Seja ele o parceiro, ou enfim, quem esteja ali é que vai servir de porta-voz da mulher perante a equipe. Né? Sim. A doula, ela é uma profissional da saúde? A doula assim, existe uma lei federal da doula, ela ainda não foi sancionada, então, quando ela for sancionada, nós seremos consideradas profissionais da saúde básica, como agentes de saúde, por exemplo, né? Nós somos profissionais, sim, a gente tem e consta na CBO, né? Ninguém questiona, por exemplo, um cabeleireiro se ele é um profissional ou não, né? Ele também consta na CBO, né? E a doula é a mesma coisa. A gente tem, então, uma formação que é um curso livre, né? Depende, é muito relativo à grade tanto curricular quanto horária, né? A carga horária do curso. E eu posso te dizer que uma doula, ela nunca acaba de se formar, sabe? A gente faz a formação inicial lá, mas, nossa, a gente estuda demais e sempre. Então, e cada parto traz uma nova experiência, uma nova informação em busca do que você... Sim, exato. Que tem muita teoria, né? Que é essa parte de evidências, de respaldo, né? Nesses estudos, mas tem a parte prática que a gente está sempre, né? Vamos dizer assim, vivendo na experiência mesmo, né? E a vida de vocês não é fácil, né, gente? Tá aqui gravando com o telefone ali, a gestante vai ligar, daqui a pouco já tem que ir pro parto, a outra tava de madrugada aqui, né, Ali? Madrugada passada. Consegui descansar, mas é uma vida bem louca. Com certeza. Uma vida eu bem vou falar, louca, como é que é a vida de vocês? Vocês estão lá em casa e, meu Deus, eu tenho que atender parto agora, nesse momento. Quando a gente fala também da nossa parceria, né, de sermos backup uma da outra, entra muito desse componente que é tão do nosso trabalho, né, que é a nossa disponibilidade. Alguém tem que ir, né, gente? Plantões para o parto, né? E a gente tem que estar inteira para ir para esse parto. Em todos os sentidos, né? Então, é quase que impossível garantir uma exclusividade, né, Nanda? Assim, óbvio, eu vou ser a referência daquela mulher, a Carol vai ser, porém, alguém pode estar com Covid, alguém pode ter um acidente, enfim. E alguém pode não estar bem por N motivos. E mandar alguém da nossa confiança faz toda a diferença, né? Mas é uma disponibilidade constante. É muito difícil ter planejamento. Então, a gente precisa de muito apoio de quem está à nossa volta, né? Uma rede de apoio mesmo. Eu tenho 3 filhos. Não são mais tão pequenos, mas não, demanda imagina igual. A dinâmica, né, de uma família assim. Então tem que ter bastante parceria nesse sentido. Sim. E é bacana de ver como eles já se envolveram a ponto de quando eu chegar, esses dias eu cheguei no café da manhã e eles, mamãe, e aí, o bebê nasceu, como que era o nome? Foi parto normal ou foi cesárea? Né? Porque, enfim, eles querem saber. Já interagem já, né? Mas é óbvio que também tem momentos que, poxa, você vai sair. A gente vai lidando com isso. Tem que estar sempre com a mala de doula no porta-malas do carro, né? Porque às vezes eu tô num casamento e preciso ir para um parto, tem que tomar cuidado com o que a gente bebe, né, Carol? Faz os combinados, ó. Testou para mim ou para você? Tem isso também, quem vai beber gente? Um vinho? Não dá. Pensou quem que vai beber hoje, quem que não vai? Vamos de máscara, mas... Senhor. Olha só, tá vendo? Mas tem só essas pequenas coisas, né? Às vezes, a questão física mesmo, né? Eu falo, haja lombar. Tem que malhar mesmo, tem que fazer exercício.
esforço, uma dedicação física em muitos partos, né? Alguns não tanto, às vezes é mais esse suporte emocional Inclusive, mesmo. fisicamente, se vocês não estiverem bem, né? Fisicamente. Doente Costas, mesmo, né? Vocês têm que sim. estar o tempo todo se cuidando, o tempo todo, né, ali. E é uma conta, vamos, né, ser bem sincera, assim, não fácil de fechar, né? Cuidar de si, cuidar da família, estar nesse trabalho de cuidado, que é a essência do nosso trabalho, né? Cuidar das mulheres em Sim. várias fases desses ciclos da vida. Então, é uma vida bem Corrida. É emocionante também. Sim, é com emocionante. muita emoção. Nunca é igual, né? Sim. É sempre uma entrega para o que vai ser Eu acho vivenciado naquela experiência. Isso é você tem que muito estar muito maravilhoso. ciente, né, de que é uma vida, uma rotina sem rotina, na verdade, né? Que é Mas é tão bom, né? Também. também é uma É bom escolha. É, ter a rotina, eu mas foco nesse lado bom. sim, exatamente. Existem os dois lados para tudo, tanto na rotina quanto quem sai toda hora, né? Eu acho que isso é a escolha, né? A escolha que vocês Sim. fizeram, a entrega, né, que vocês estão colocando para o mundo o trabalho de vocês. Sim, E através da certeza. Casa Ninho agora também, maravilhoso esse projeto. E a gente tá junto sempre. Então, falando de maternidade, de doulagem, de tudo que a gente tem para falar de bom para as pessoas, o que a gente pode transmitir. Isso vocês fazem diariamente. Carol, maravilhosa, falando da perinatalidade. Você maravilhosa, falando de, eu tô atendendo, a conexão, de trazer isso, reviver as coisas do parto. Olha quanta conexão vocês trazem para as famílias, não só de um parto, mas humanamente falando, né? De tudo isso. É muito engrandecedor, né? Sim. A gente vê muito Maravilhoso. sentido nesse trabalho e a gente recebe também esse retorno. Então, saber que a gente pode agir ali sendo talvez uma facilitadora de processos positivos que aquela família pôde viver, né, ao longo dos seus momentos, assim, é muito maravilhoso. Eu acredito que o fato de a gente poder estar presente nesse momento, né, da vida de uma família, que é um momento muito mobilizador mesmo, né, ele favorece que a gente possa realmente fazer uma ação que venha transformar de forma positiva, né, que venha abrir possibilidades, que venha abrir caminhos assim para novas escolhas, para um nível de consciência, né? Porque quando a gente está falando ali de escolhas, quando está falando de informação, é trazer essa mulher para essa apropriação de um processo que é dela, né? Então, para mim, isso traz assim um sentido muito mais amplo do que é um parto, né? Somente. Não é só um parto, é uma experiência de vida. Né? Para a vida toda. Exatamente, para todo mundo, né? Vocês são praticamente as cegonhas do amor, né? As cegonhas do amor. Vocês são quase cegonha, né? Estão trazendo os bebês para o mundo, ajudando essas mulheres aí nesse processo. Muito lindo, gente. Maravilhoso. A gente já está quase encerrando, mas tem não é uma pergunta, né? Eu queria que vocês transformassem isso em mensagem para as mães que estão assistindo, as gestantes, as tentantes também. Para se preparar para esse processo, né? Tudo é um processo na vida. A gente vai vivendo várias etapas, né? E é uma surpresa. A vida é uma caixinha de surpresas. Realmente não tem segredo, só vivendo, né? Não tem receita, né? Você delineia algumas coisas, mas isso só se mostra no viver mesmo, né? Sim. Tem uma frase aqui, ó. O parto para alguns acabou se tornando o grande evento que todos esperam. Mas como se preparar efetivamente para ele, né? Que mensagem que vocês podem deixar para essas mães que querem se preparar para esse parto? Que efetivamente querem uma doula perto? O que vocês podem deixar para essas mães? Bom, posso falar? Tem tanta coisa que vocês já falaram lindas, né? Mas eu acho que basicamente é pensar que se apropriar dos seus desejos, né, de buscar conhecimento, informação, faz muita diferença, sim, porque é a partir deles que você vai conseguir fazer as suas escolhas bem consentidas, né, para cada questão, para cada pontinho ali, para cada passo dessa caminhada, né, ao longo da gestação, depois no pós-parto também, do trabalho de parto. Então, o ponto da informação faz muita diferença mesmo, né, estar cercada de pessoas que te apoiem nessas escolhas, enfim, nesses caminhos assim que você deseja seguir, faz bastante diferença também. E quando você pensar numa doula, né, você falou, tem, né, difícil escolher.
E existe uma doula para cada mulher. E às vezes a gente muda de doula também, tudo bem, porque a gente muda a cada experiência de gestação. E o mais importante é se vincular com algo que você sinta que ela possa te trazer para aquele teu momento. Né? Então, existem vários perfis, né, de doulas, ou seja, de pessoas em si, de profissionais. Né? Tem que conversar, conhecer, ver o que bate ali. E se abrir de forma bem verdadeira, inclusive com o que você acha que é bobagem, né? Falar e trazer à tona. A gente vai realmente tentando fazer algo muito singular para chegar e estar ao lado para apoiar, né? Para o que vier. Aquela que a gente serve. Nunca sabe. Não vou esquecer. o que aquela virá. que serve. Doula. Eu vejo assim, né? Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente se programa, a gente faz todo um itinerário, prepara a mala e faz cálculo disso, né? Enfim, se faz um mergulho naquilo ali, né? Uma viagem, um curso. Economiza. Também, né? Você se prepara nisso também. Vamos dizer assim, já disponibiliza, né, uma determinada quantia para investir naquela viagem e tal. Então, se a gente for olhar esse período, esse processo como uma grande viagem, né, existe todo um processo ali que pode ser feito para você se preparar, para você estar mais apta, né, não é nem viver a experiência, mas é você perceber a experiência, né, você se dar conta, você conseguir ver, né, os cenários, as paisagens que podem surgir nisso daí, e isso se transformar realmente numa aventura, né. E aí, conforme o que a Ali disse, né, a gente sempre fala que a mulher ela procure conversar com várias doulas para que ela possa, com o processo de autoconhecimento dela, ver o que mais faz sentido para ela. Então, será que é esse aspecto que eu preciso? Né? Até eu comentei com a Ali antes, eu falei, quando eu fui buscar uma doula, eu precisava de uma doula que me desse uma certa certeza, uma certa força naquilo que eu estava precisando naquele momento, e foi exatamente isso que eu tive, né? Tanto é que a experiência foi muito marcante para mim. Então, cada mulher, ela precisa realmente passar, às vezes, por algumas doulas para que ela possa ver o que mais sintoniza, e aí sim, né? Aí vai ser construído um vínculo. Mas existem, né? Como a gente está falando, existem vários perfis de profissionais, de mulheres, de profissionais ali, e sempre vai haver, né, uma que você se afinize mais, uma que, né, que traga um pouco mais daquilo que você está buscando. Né? Sim. E também o que cada doula oferece, né? Porque como cada doula acaba oferecendo um serviço também na gestação, isso faz bastante diferença. Então, tem famílias que falam, não, já tive tantos filhos, para mim não é tão importante participar dos encontros. Assim como tem as que já participaram outros anos, né? Grávidas sabem, dos outros filhos e querem participar de volta. Enfim. E é muito pessoal. Tem algumas doulas que são fisioterapeutas que trabalham mais na questão física, tem doulas que têm um olhar mais holístico. Isso é muito, muito singular, né? E acho que aqui tem doulas psicólogas. É importante até a gente trazer um pouco do nosso, como é que nós temos de identidade, né? Nós valorizamos que a mulher ela possa ter o conhecimento, possa ter acesso à informação que vem da parte, né, vamos dizer assim, mais racional, né? Mas que ela também possa, de certa forma, vivenciar isso em algumas experiências corporais, né? Ela vai vivenciar o parto no corpo dela, não na cabeça. Então, a informação ela tem a sua função, mas também pode ter algumas práticas respiratórias, algumas práticas posturais, algumas mobilizações previamente nesse processo de educação perinatal que a gente faz. Isso é muito valioso, porque no momento do parto ela vai lembrar, então tá, tal posição, tal respiração, eu consigo fazer isso, eu já fiz isso antes, né? E ela vai ter aquilo como uma ferramenta, como uma possibilidade. A gente vai estar lá lembrando, lembra? A gente não vai estar dizendo, não, agora você fica assim desse jeito, né? A gente não vai montar ali a mulher naquele momento. Não, a gente vai indicar e orientar. Lembra daquela? Né? Isso, exatamente. Sugeria, mas uma coisa que ela já teve uma possibilidade de vivenciar antes, né? Num processo. Existe uma memória ali, né? Sim, maravilhoso demais. Você falou de viagem, e aí o que essa mulher vai colocar na bagagem dela, né? O que ela vai colocar? Isso ela vai colocar informação, orientação, a bagagem para passar para essa viagem, né? É aquilo, o mais importante é o que ela coloca dentro da mala. Para ir é o processo que ela vai viver. E nesse momento é importante ela pensar o que para ela é valioso, né?
para chegar nesse lugar. Para cada uma é único, né? Sim, Às maravilhoso. vezes um item indispensável para uma é uma canga, para outra não. Exatamente. E por aí são as metáforas, né, que a gente traz para essa experiência, né? Então, realmente, a viagem, ela é uma metáfora do parto, né? Sim, maravilhoso demais. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, foi muito especial. Eu acho que mais do que isso, né, é eu poder ter a oportunidade de trazer pessoas como vocês aqui para falar no programa. Foi muito especial mesmo. Privilégio. A gente possa fazer o 2. Sim. Fui lembrando de muita coisa que a gente nem falou. Tem muito assunto, né, para falar sobre dolagem, mas eu acho que o mais importante a gente conseguiu transmitir. Sim. Que é essa parte que a gente faz com amor mesmo. Dá para ver o quanto vocês amam a profissão de vocês, o quanto vocês se dedicam, principalmente colocando os projetos no mundo, né? Mais ainda, vocês estão ali caminhando para o preparo dessas famílias, para a chegada desses bebês. Nós estamos disponíveis também para conversar sempre, né? É bem importante tirar as dúvidas e perguntar, eu acho que doula é isso, é verdade? Ou, enfim, o que você faz, o que você não faz, né? Sim, com certeza. Trazendo só para a gente, né, concluir a parte da Casa Ninho, hoje a gente oferece, então, o pré-natal psicológico, a gente oferece o preparo, né, a educação perinatal, o acompanhamento do parto, acompanhamento, né, naquele momento do parto, do nascimento. Grupo para o puerpério, um grupo terapêutico para o puerpério. Grupo de avós, grupo de... Roda de conversa sobre luto perinatal, oficinas de amamentação, de massagem em bebês. Então, maravilhoso. Tem uma programação aí feita com muito carinho. Tem tudo. Essa mulher vai entrar lá e vai sair, meu Deus. A família toda, né? A família toda. Com certeza é a mulher, mas a gente sempre convida nas rodas, enfim, nos encontros dos avós, quem vai estar próximo dessa mulher nesses períodos. Sim, então, não só o acompanhante, irmão mais velho, babá, tia, madrinha. Sim. Aí a psicoterapia também. Nossa. A Carol atende. Gente, é tudo. Tudo. Terapia online e presencial. Já entra aquilo que eu falei, na concepção já sai transformada e... mas é um momento de transformação. Sim. Né? Esses dias eu atendi uma tentante. Ela me procurou, a gente marcou um horário, eu não sabia. Pensei que ela já estava grávida, né? E ela, não, eu estou me preparando, eu quero saber como que funciona o trabalho de vocês, eu quero me preparar, quero saber do que eu vou precisar, por onde que eu posso ir. Isso que eu falei, né? Aqui não é só para quem já é gestante, é para tentante também, é para a gente se preparar assim, nesse sentido, né? Para todos os lados. Então, obrigada, Nanda. Obrigada a vocês, eu amei demais. E vida longa ao Mãecast, né? Sim. Que você continue promovendo esses encontros aqui, essas conversas. Em nome de Jesus, que chegue aqui, ó, diversos profissionais competentes, que estejam em excelência nesse assunto, né? Porque maternidade tem muitos assuntos. A gente pode falar de esterogestação, de perinatalidade, enfim. De tudo que a gente pode falar com relação à mãe e bebê. Mas ter um filtro e um lugar só, que eu acho que isso que está sendo bem bacana do teu projeto, assim, encontrar nele esse... referência, né? Essa peneira ali. Tem um pouco de cada assunto. Vários muito interessantes, assim, mas... de qualidade. Que peneira, hein? Porque não é qualquer pessoa que eu vou chamar para vir aqui falar. Tem que ter propriedade no assunto e, assim, o mais importante é se conectar com isso, né? Com o projeto, ele visa isso, a informação, orientação e a conexão, mas mais do que isso é fazer com amor, é transformar mesmo a vida das pessoas. Como é que é? Obrigada. Vou fazer daqui. Ai, gente, aqui também. Obrigada, viu? Obrigada. Eu amei. Gente, obrigada, tá? E para vocês que gostaram desse vídeo, compartilha, curta, comente. Deixa seu comentário aqui. Qual que é o próximo tema que você quer ver no Mãecast? Mas não deixa de entrar nas redes sociais das meninas, conhecer o trabalho delas, porque é muito importante. A gente vai deixar o @ delas aqui também na descrição do vídeo. Compartilha e vamos continuar essa caminhada de amor juntas, transformando o mundo. Tá bom? Obrigada. Beijo para vocês. Beijo, beijo, beijo. Obrigada.